power de baixo. Mais uma tarde juntos, né? Tem alguém pela primeira vez? Não tem ninguém pela primeira vez, né? Então tá bom. Olha só, nós agradecemos a nossa irmã Maria Carolina, né, que veio conversar conosco. Com certeza vamos sair daqui sabendo muito mais de Leon Denis, não é mesmo? Então nós agradecemos antecipadamente, tá? E aí nós vamos pedir a nossa irmã que leia a nossa página, tá bom? O amor é a celeste atração das almas e dos mundos, a potência divina que liga os universos. Governas e fecunda. O amor é o olhar de Deus. O amor profundo como o mar, infinito como o céu. Abraça todas as criaturas. Deus é o seu foco. Assim como o sol se projeta sem exclusões sobre todas as coisas e reaquece a natureza inteira. Assim também o amor divino vivifica todas as almas, seus raios penetrando através das trevas do nosso egoísmo, vão iluminar com trêmulos clarões os recônditos de cada coração humano. Todos os seres foram criados para amar. As partículas de sua moral, os germes do bem que em si repousam, fecundados pelo foco supremo, expandir-se-ão algum dia, florescerão até que todos sejam reunidos numa única comunhão do amor, numa só fraternidade universal. Quem quer que sejais, vós que ledes estas páginas, sabeis que nos encontraremos algum dia, quer neste mundo, nas existências vindouras,
quer em esfera mais elevada ou na imensidade dos espaços. Sabei que somos destinados a nós influenciarmos no sentido do bem, a nos ajudarmos na ascensão comum. Filhos de Deus, membros da grande família dos Espíritos, marcados na fronte com o sinal da imortalidade. Todos somos irmãos e estamos destinados a conhecermos-nos, a unirmos-nos na santa harmonia das leis e das coisas, longe das paixões e das grandezas ilusórias da terra. Enquanto esperamos esse dia, que o meu pensamento se estenda sobre todos vós. Somos testemunhos de terna simpatia, que Ele vos ampare nas dúvidas, nos console nas dores, vos conforme nos desfalecimentos e que se junte ao vosso próprio pensamento para pedir ao Pai comum que nos auxilie a conquistar um futuro melhor. Leon Denis. Agora vamos à prece. Deus, nosso Pai, Jesus, amado Mestre, mais uma vez, Senhor, nos reunimos em Teu nome. Que cada irmão, cada irmã, seja encarnado ou desencarnado, Senhor, que esteja aqui presente, buscando a Ti, buscando o lenitivo, seja amparado, Pai, seja abençoado, que ele encontre aquilo que veio buscar, que a nossa palestrante da tarde seja intuída por vós e que os seus ensinamentos possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia. Muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade que nos é dada. Que assim seja. Boa tarde. Que as nossas primeiras palavras sempre sejam de agradecimento pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Agradeço a direção espiritual da casa, a direção material da casa pelo convite. E um convite muito importante, né, na comemoração dos 24 anos da casa. Foi dia 3, no dia do aniversário de Allan Kardec. É um dia muito especial para todos nós, né? E nós, os espíritas, nós estamos muito adaptados a falarmos de Kardec, óbvio, né? Esse espírito que nos proporcionou entender melhor, de maneira prática, de maneira didática, o pensamento de Jesus, pensamento dos espíritos enviados por ele. Mas muitas vezes nós esquecemos de outros grandes vultos do espiritismo e não temos o hábito de estudá-los ou de compreendê-los. E Leon Denis é um espírito que faz parte desse momento de grande importância, que é o momento de... Obrigada. Que foi o momento em que a doutrina espírita estava se firmando no planeta, estava se firmando como uma doutrina que mudaria a vida de muitos espíritos, né? Então, no inverno, teve uma noite de inverno em Paris, uma noite no interior da sua casa, que ficava a Rua dos Mártires, número 8, Allan Kardec, através da mediunidade de um amigo, ele recebia algumas informações. Isso no ano de 1861, em dezembro de 1861. Allan Kardec já estava preocupado com seu retorno à pátria espiritual e gostaria de saber quem o substituiria no trabalho árduo que ele havia feito
e como continuador da doutrina espírita. Ele já estava muito cansado, ele havia lançado o livro dos médiuns, e ele estava, apesar de muito sereno, havia enfrentado muitas lutas nesse percurso dessa encarnação. E ele, nesse momento, ele recebe algumas informações. E esse espírito que conversa com ele, começa a responder-lhe algumas perguntas. Kardec pergunta: quem vai me suceder quando eu partir? O que virá a ser do espiritismo, uma vez que ele não consigo ver aparecer nenhum nome para tomar as rédeas daquilo que nós iniciamos? Você pode me dizer qual será a escolha? Qual sucessor será escolhido? E aí os espíritos começaram a respondê-lo. Primeiro, esse sucessor se revelará quando chegar o momento. Eles são sempre bem sucintos, né? Ele não poderá se afastar do caminho que foi traçado por ti, Kardec. Sua tarefa será penosa, pois terá que sustentar lutas rudes. Você foi encarregado da concepção e ele será encarregado da execução do trabalho. Por isso, precisará ser um homem de energia e ação. Você, Kardec, não possui as qualidades que serão exigidas do seu sucessor. São qualidades diferentes. Terá que ter a força de um capitão que maneja um navio segundo as regras da ciência. E estará exonerado do trabalho de criação da obra, que foi tua, para ter a liberdade de aplicar todas as suas faculdades ao desenvolvimento e à consolidação desse edifício. Será indispensável que dê provas de si, da sua capacidade, do seu devotamento, do desinteresse e da abnegação. E, por último, não poderá se deixar levar pela ambição nem pelo desejo de se fazer o maior. Isso não ajudou muito a Kardec. E ele ficou entre alguns nomes. Entre eles, passava o nome de Camille Flammarion, o nome de Leon Denis e alguns outros nomes. E Kardec insiste: mas então eu acho que é o senhor Camille Flammarion. Ele irá ao Congresso Espírita, que haveria um Congresso Mundial Espírita à época, e os espíritos foram sucintos: ele lá não estará. Ponto. E realmente ele não foi, porque o congresso foi em setembro e Camille Flammarion desencarnou em abril, né? Então realmente não poderia ser ele, né? Mas, dito isso, a gente vê que os espíritos, eles já tinham tudo programado. É óbvio que o livre-arbítrio nosso, ele poderia acontecer. Mas quando se deposita uma responsabilidade em cima de ombros tão fortes como foi de Kardec e de Denis, a possibilidade disso dar certo era muito grande. Então, qual é a relação de Kardec e Denis? Os dois espíritos tinham uma relação íntima entre si. Todos dois eram druidas reencarnados. Viveram nas Galhas no século V a.C. E o nome de Leon Denis, se vocês prestarem atenção, está escrito dentro do nome de Allan Kardec. Qual é o nome de Allan Kardec? Leon Denis Rivaio, né? Então, o nome de Leon Denis estava escrito no nome de Allan Kardec. O espírito que ajudou muito Leon Denis foi o espírito Jerônimo de Praga, que foi seu guia, seu mestre. E esse espírito, Jerônimo de Praga, ele foi discípulo
em Praga, né, de John Hus. Foram os dois homens que foram queimados na fogueira no século XIII, século XIV, queimados na fogueira, buscando fazer a reforma protestante. Então, John Hus, que, segundo Leon Denis, havia sido uma encarnação anterior de Allan Kardec. E Jerônimo de Praga, que foi o guia de Leon Denis, era o melhor amigo de Allan Kardec. Então, tudo já estava escrito, né? Dito isso, eu gostaria de saber se vocês conhecem as obras de Leon Denis. Vocês já leram alguma obra? Cristianismo e Espiritismo, Depois da Morte, Espíritos e Médiuns, Joana d'Arc Médium, No Invisível, O Além e a Sobrevivência do Ser, o Espiritismo e o Clero Católico, o Espiritismo na Arte, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, e assim vai. O Problema do Ser e do Destino, esse livro muito falado, né? O Porquê da Vida, que é um livro lindo, O Grande Enigma. Então, nós temos aí uma série de livros de Leon Denis que muitas vezes nós não buscamos estudar ou entender. E depois dessa pequena explicação, vocês começam a entender a importância que Denis tem na continuidade dessa codificação. E a partir dele, como a nossa vida mudou. Isso é uma opinião pessoal. Eu costumo dizer que eu comparo Kardec a Pedro. Pedro, em cima de ti fundo minha igreja. Foi o que Jesus falou a Pedro. E Pedro teve a responsabilidade de fundar a igreja do Cristo, a Casa do Caminho. E Paulo teve a responsabilidade de divulgar o cristianismo. Então, essa é uma comparação que eu costumo fazer entre Kardec e Leon Denis. Leon Denis era uma criança que nasceu numa família pobre. Nasceu em Fougue, nos arredores de Tours, que é uma cidade pequena na França. Diferente de Kardec, que nasceu em família abastada, Leon Denis nasce numa família pobre, cujo pai era uma pessoa um pouco complicada. Então, ele não parava muito nos empregos. Então, isso fazia com que Leon Denis também não conseguisse ficar nas escolas por muito tempo. Então, ele mudava muito de escola, a ponto de conseguir concluir o ensino primário, à época, com 12 anos de idade. A partir dos 12 anos, ele começa a estudar sozinho, sempre autodidata. Apesar de trabalhar desde muito cedo, e existe na biografia dele uma história que aos 7 anos ele teve que substituir o pai no trabalho na estrada de ferro, porque o pai não havia ido ao trabalho. E o chefe dele lá chegou e ele ia ficar sem emprego de novo. E aí Leon Denis vai à estrada de ferro para substituir o pai e ajudar naquele processo. Então, um espírito muito responsável, autodidata, trabalha desde muito cedo. Aos 18 anos, ele consegue um emprego de representante comercial de couro, que o obrigava a viajar. E ele viajou pela França inteira e pela vários países próximos ali da Europa, que são todos muito próximos. E por vários países e várias cidades ele ajudou a fundar bibliotecas. Sempre gostou muito da literatura, da arte, da música. E numa dessas viagens, Leon Denis passa à frente de uma livraria e vê um livro que chama a sua atenção. Chamava-se O Livro dos Espíritos. Ele ficou encantado com aquele título, entrou e comprou o livro. E chegou em casa, só que os pais dele eram católicos e a mãe muito rigorosa com a leitura que ele fazia. Então, o que Leon Denis fez? Escondeu o livro debaixo do colchão. E ia trabalhar, e quando chegava à noite, ele lia escondido no quarto. Mãe, a gente é mãe, a gente sabe que a gente dá conta de tudo do filho da gente, né? O que ela descobriu? O livro debaixo do colchão.
e começou a folhear o livro. E ela adorou a história daquele livro. Então ela lia escondido de dia e ele lia escondido de noite. Até o momento em que eles se revelaram e eles puderam conversar acerca do espiritismo. Então, nesse momento, ele diz que ele achou realmente a ferramenta que havia encontrado. Ele diz assim: nele encontrei a solução clara, completa e lógica acerca do problema universal. A minha convicção tornou-se firme. A teoria espírita dissipou a minha indiferença e as minhas dúvidas. A partir daí, Leon Denis começa seu trabalho, sua pesquisa como espírita. Apesar de muito jovem e de autodidata, ele tinha uma oratória maravilhosa, como um espírito elevado que era, né? E ele passa a conversar, a falar, a dar palestras e a buscar também Kardec, para aprender cada vez mais sobre a doutrina espírita. Esteve com Kardec por várias vezes. Ele muito jovem, Kardec já um senhor, mas por várias vezes estiveram juntos. Até que, realmente, em 1882, o espírito de Jeanne era um espírito de uma mulher amiga, começa a trabalhar com ele e a trabalhar na promoção e na produção de literatura. Como ele falava muito bem, os espíritos orientaram a Denis que escrevesse, que pegasse o material dele, igual que a gente faz um material para a gente falar, e juntasse esse material e fizesse livros. E foi assim que ele começou a produzir seus livros. Então, os livros de Leon Denis são livros intuitivos. Grande parte é dele, ele escreve, e grande parte é intuitivo. E, enfim, em 2 de novembro de 1882, nesse mesmo ano, Jerônimo de Praga se revela a ele e oferta um amparo a ele. Disse: vai, meu filho, vai pela estrada aberta diante de ti, que eu caminharei depois de ti para te sustentar. Leon Denis, a partir de 1810, começou a perder a visão. Ele fica cego, aprende braille para poder continuar estudando e trabalhando, escrevendo. E em 12 de março de 1927, aos 81 anos, Leon Denis desencarna. Então, essa é uma breve biografia de Leon Denis, só para a gente poder contemporizar e entender um pouquinho mais sobre essa personalidade e entender o seu caminho, muito próximo do caminho de Kardec e extremamente importante no caminho da codificação. Então, os espíritos dizem que Leon Denis tinha uma missão quase tão grandiosa quanto a do codificador. Cabia-lhe desenvolver os estudos doutrinários, dar continuidade às pesquisas mediúnicas, impulsionar o movimento espírita na França e no mundo, e aprofundar o aspecto moral da doutrina, e, sobretudo, consolidar essa doutrina no início dos séculos. Quando Kardec desencarna, todo o movimento espírita passa a ser centralizado em Tours, no interior da França, todo o movimento espírita. E Denis auxiliou a vários amigos a abrirem casas espíritas, assim como Paulo fez. Leon Denis também o faz. Todas as vezes que alguém precisava de alguma ajuda, era a Leon Denis que se recorria. Todo o movimento científico do espiritismo, porque o espiritismo tem um tripé: ciência, religião, filosofia. A parte da ciência e da filosofia ficaria com Leon Denis. E junto a grandes personalidades da ciência da época, ele começa a vencer o materialismo que imperava no século XIX. Sofreu muito, mas
ele conseguiu fazer o que ele gostaria de fazer. Então a gente vê que a biografia dele é vasta, nós temos muita coisa para falar, temos muita coisa para pensar, mas eu gostaria agora de realmente entrar no pensamento de Denis, agora que vocês conhecem um pouco mais. Porque Denis, o que ele quis nos mostrar é que nós deveríamos raciocinar, pensar e extrair da doutrina espírita as consequências práticas da lição que nós estávamos recebendo. E naquela época ele dizia que nós não sabíamos dialogar, conversar e discordar. E dizia que as ideias poderiam se chocar umas com as outras, mas os seres humanos nunca poderiam se chocar, porque precisaríamos manter o respeito, a postura e a caridade. Quando eu li isso, eu fiquei pensando, domingo é eleição, né? A gente começa a vestir a carapuça, né? Porque se ele nos disse que a obrigação do espírita, ao ter contato com a doutrina espírita, é pensar, raciocinar e extrair da doutrina consequências práticas que melhorem a cada um de nós, eu comecei a pensar se nós estávamos fazendo isso, quanto espíritas que somos. Se nós, em 2 séculos, havíamos aprendido a dialogar, a conversar e a discordar, aprendemos. Somos espíritos que fomos chamados ao aprendizado, quando Jesus aqui esteve. Muitos de nós estávamos naquela época, pelas paragens terrenas, caminhando próximos ao Cristo. Ainda não tínhamos consciência, ainda não tínhamos inteligência desenvolvida, raciocínio lógico para entender aquilo que o Cristo nos dizia. Desencarnamos sem aproveitar aquela grande e maior oportunidade, provavelmente, que nós tivemos na encarnação. Reencarnamos várias vezes e nesse período vários amigos chegaram para nos auxiliar. Vários espíritos enviados por Cristo vieram para nos auxiliar, até que ele nos manda como retorno a doutrina dos espíritos. Nós abraçamos a doutrina dos espíritos, por isso que aqui estamos todos espíritas. E mais uma vez me questiono, será que nós estamos entendendo o que a doutrina espírita é? Será que nós estamos entendendo o que é a doutrina do Cristo? Apesar de ter sido codificada por Kardec, e eu gosto de usar a palavra organizada por Kardec, porque na verdade Kardec organiza o pensamento do Cristo, a partir das leis de Deus, em conjunto com os espíritos superiores. E nós hoje ainda não sabemos dialogar. Estamos sentados nos bancos das casas espíritas, trabalhamos no movimento espírita e isso é bom. Isso faz parte, estamos em processo. Mas eu tenho certeza que nós podemos mais. Quantos de nós ainda entram em embate com um amigo por um ideal político diferente do meu? Quantos de nós mudamos as nossas vibrações por isso? Quantas dissidências familiares existem por pensamentos diferentes? E pensamentos diferentes que vêm de qualquer ordem, não necessariamente política. Por termos opções diferentes,
com relação às nossas questões sexuais, às questões de trabalho, às questões de cor, de raça, de sexo. Nós, seres humanos, ainda estamos muito distantes de aprendermos. E Denis foi responsável por nos auxiliar nesse processo de aprendizado. Filosoficamente, trazendo para cada um de nós reflexões. E filosoficamente, de uma maneira diferente, porque eu posso ler Nietzsche, que foi um grande filósofo, e sair de lá pior do que eu entrei. E eu posso ler Denis e absorver coisas que estão muito acima do que eu imaginava que poderia aprender. As cartas estão sobre a mesa, meus amigos. Todas as cartas. E nós hoje temos capacidade intelectual para isso. Para distinguir o certo do errado. E quando eu entro em embate e não consigo dialogar, conversar, ou discordar, ou ter a minha opinião sendo contrariada, eu me afasto de mim mesmo, porque eu estou fadada à felicidade. Eu estou fadada à felicidade. Porque eu posso, sim, debater, escutar, não me envolver emocionalmente, porque eu respeito o outro. E o respeito é a base de toda a nossa possibilidade de felicidade. Respeitar não significa ficar calado, não. Às vezes sim, mas respeitar significa não mudar as nossas vibrações. Porque vocês já viram como que quando a gente entra num embate, como que nós ficamos mal já? Porque nós já sabemos que está errado. E isso é ótimo. Porque o princípio da mudança é o reconhecimento do erro. Quando eu consigo identificar que aquela minha atitude é uma atitude inadequada, isso me faz mal. Então, toda vez que eu tomo uma atitude inadequada, eu já me sinto desconfortável. O problema é que eu mantenho essa atitude. E quando eu faço isso, eu me afasto da caridade. Fora da caridade, não há salvação. A caridade não é só a oferta material. A caridade passa pelo reconhecimento e o amor que eu possa transmitir ao outro, independente do que eu tenha de material para doar para aquele outro. Essa é a verdadeira caridade. Jesus não tinha nada de material para doar a ninguém. Ele não tinha nem um travesseiro para deitar a sua cabeça. Mas ninguém praticou melhor a caridade do que ele, que é nosso modelo e guia. Então, o que Denis nos convoca? A examinar as ideias novas, os conceitos, as crenças, a retirar de cada ideia nova e de cada conceito e de cada crença o que ele tem de bom. Porque tudo tem alguma coisa de bom. Não ignorar o que de bom existe no outro ou na ideia do outro só porque eu estou divergindo daquela ideia. Apontar o erro ensinando que todo ser humano é muito mais importante do que o erro que ele comete. Olha que coisa importante, olha que frase significativa. Quando eu começo a enxergar o outro, o irmão, como um ser humano fadado à felicidade, filho de Deus e meu irmão, ele é muito mais importante do que o erro que ele comete. Então eu não vou nutrir sentimentos inadequados contra aquele irmão.
Eu passo a entender as dificuldades de cada um. Isso é fácil, mas é um exercício. É fácil para a academia malhar, mas é um exercício. E depois que a gente começa a ir, a gente não quer mais parar, porque faz bem. Então, o exercício do amor faz bem. E faz tão bem que aí entra a ciência, que Denis não tinha naquela época, mas que nós temos hoje. Quando eu faço bem para alguém, a área do meu cérebro que é estimulada é a mesma área que eu estimulo quando eu ganho uma recompensa. Então, se eu ganhar um dinheiro bom, que eu estou precisando muito, eu vou ter uma área do meu cérebro estimulada. Bom, não é bom? A gente está precisando, é bom. Agora, quando eu faço alguma coisa por alguém e aquilo me gera uma sensação boa, é porque a mesma área do cérebro que foi estimulada quando eu ganhei alguma coisa, ela é estimulada quando eu faço bem. Isso é neurociência. Porque Deus é infinitamente justo e bom. E Ele sabia que se a gente não tivesse nenhum prazer em fazer o bem, a gente não faria mesmo, né? Já está difícil com prazer. Sem prazer seria impossível, né? É tão fácil. Mais ou menos, né? Então, ele diz que não basta crer e saber. É preciso viver a sua crença. Isso é, colocar na prática cotidiana da vida os princípios superiores que adotamos. São palavras de Denis. Então não adianta eu passar 50 anos sentada no banco da casa espírita, aprendendo, recebendo, se eu não viver a minha crença. E não adianta eu passar 50 anos aqui na frente falando, se eu não viver a minha crença. Se eu não colocar isso na minha prática diária, desde o momento em que eu desperto no meu corpo físico, até o momento em que eu me desprendo do meu corpo físico e continuo o meu trabalho no período noturno, junto à espiritualidade. Porque a gente não dorme, dorme? Não. Espírito não dorme. O corpo precisa dormir, mas o espírito não dorme. Então, se eu vivo a minha crença, se eu coloco em prática aquilo que Jesus disse, que Kardec organiza e que Denis reforça, eu estou no caminho do bem. Porém, a gente não consegue fazer isso o tempo todo. Joana de Ângeles diz que a gente é bipolar. Eu concordo plenamente com ela. Ela falou que ela fala nos livros dela que nós não conseguimos manter a vibração nem durante a prece. Vocês já viram quando a prece é muito longa? Que a gente começa assim, Jesus, por que isso não acaba logo? Isso é uma prece ou é uma palestra pública? Né? Ou seja, já foi. Não tô mais aí. A minha vibração faz assim, ó. E por que a gente tem que estar encarnado aqui nesse corpo difícil, pesado, cansado, vindo plantão? Porque aqui, esse corpo pesado segura e prende a mim, que sou espírito. Eu não consigo fugir. Então, mesmo que a prece seja longa, difícil, eu tenho que estar sentada. E no plano espiritual é assim? Não. No plano espiritual, eu estou onde meu sentimento está. Então, à noite, quando eu me desdobro no corpo físico e volto para o plano espiritual para trabalhar, toda animada, chego lá, cheguei, meu guia, vim para trabalhar, é isso que eu desejo. Aí, eu passo num lugar que tem uma coisa material acontecendo e eu ainda estou tão ligada que acabou, já saí do trabalho e já fui para o outro canto. E sabe o que os espíritos nos falam? A doutora Erma fala muito isso com a gente.
Nós não podemos segurar vocês. Nós não podemos fazer nada. Vocês estão onde o sentimento de vocês está. Então, quanto mais eu viver o mundo espiritual encarnada, melhor será para mim quando eu estiver desencarnada. Porque menos eu estarei apegada às coisas do dia a dia, que vão ficar. E vai ficar. E não adianta. Então, é só uma reflexão política pré-eleição, que quantos de nós fazemos preces para essas pessoas que estão aí concorrendo a cargos públicos? Porque se nós estamos propensos ao erro, vocês podem ter certeza que eles estão mais. E viver a doutrina espírita, o que Denis falou? É entender que o ser humano está acima do seu próprio erro. É entender que a luta que ele trava com ele mesmo, com os erros, com as dificuldades, não são tão importantes para nenhum de nós quanto aquela pessoa. Difícil, mas não é impossível. E esse é um trajeto, esse é um caminho que nós estamos buscando. Porque esse momento de reflexão conjunta, mesmo que seja 1 hora por semana, é um momento extremamente importante na nossa encarnação. Quantas pessoas fazem isso? Refletem sobre questões filosóficas. No Brasil, muito pouca. Então, isso proporciona que nós possamos abrir o nosso campo mental para esse tipo de atitude e sermos relembrados, né? Então, Denis continua. Tende como templo o universo, como altar a consciência, como lei a caridade, por imagem Deus e por religião o amor. E eu achei isso de extrema importância, porque quando tem aquelas questões de Ibope, que eles vão perguntar sobre as religiões, geralmente as pessoas da doutrina espírita têm um nível socioeconômico cultural maior do que as outras pessoas. E isso é perigoso. Isso é perigoso. Porque muitas vezes nós podemos nos achar melhores do que as outras pessoas. Que nós temos mais conhecimento. Que nós somos os eleitos. E tem muita dissidência dentro da doutrina espírita. Não sei se vocês acompanham isso. Tem ramos que estão fazendo dissidência que são a favor do aborto, a favor da descriminalização das drogas. Então, isso é complicado. E a gente tem que entender que a religião, ela é reflexo de um pensamento eterno, mas ela está envolta nas sombras e das imperfeições dos seres humanos que fazem essa religião. Então, esse é outro chamamento de Denis a cada um de nós. Como nós estamos cuidando da nossa religião? Como nós cuidamos da doutrina espírita? Quando o Dr. Erma me pediu... Dr. Erma, eu falo muito, eu vou explicar quem é. Dr. Erma é o espírito que é um dos espíritos organizadores lá do Centro Espírita Leon Denis. E ele está muito em contato com a gente, né? Conversa com a gente o tempo todo. E ele um dia chegou para mim e falou assim: minha filha,
eu queria que você fizesse umas aulas de fisiopatologia para os médiuns da casa. Ah, beleza, doutora Erma, que bom, legal. Fisiopatologia de quê que o senhor quer mesmo? Do coração, do pulmão? Não, minha filha, eu quero de tudo. Doutora Erma, de tudo? De tudo. Resumindo, passei 2 anos dando aula de fisiopatologia todo domingo, um domingo por mês, desculpa, para os médiuns da casa de Leon Denis. Aí depois de 2 anos ele me chama. Minha filha, agora que você já conquistou o horário, eu quero que você monte uma associação médico-espírita. Eu falei, associação médico-espírita, o que é isso, doutora Erma? Não sei o que é isso. Então você vai para aquele negócio que é o computador e procura saber. Porque eu quero que você monte aqui e a gente vai ter uma associação médico-espírita aqui na região. Aí, assim foi fundada a Associação Médico Espírita. E nesse momento da fundação, ele falou para mim assim, tome muito cuidado, porque a doutrina espírita está passando por um momento de algumas dificuldades. E muitos virão querendo utilizar esse canal, se dizendo seguidores da doutrina espírita, mas que não estão fazendo aquilo que está dentro da codificação. Então, esse é um alerta para todo mundo. Como nós estamos cuidando. E Denis era muito preocupado com isso. Muito. E ele dizia que as formas, as manifestações religiosas, elas são todas discutíveis, porque são passageiras e imutáveis. Porém, não se dá com o sentimento profundo que elas inspirem com a razão de ser de cada uma delas. Ou seja, as formas com que a religião toma, isso muda. Mas o sentimento que vai impregnar o coração de cada um, esse tem que ser um sentimento seguro, um sentimento de amor, que seja, que justifique que nós falemos para as pessoas que somos cristãos. Isso é muito importante, né? E dentro disso, com relação às religiões, principalmente no livro Cristianismo e Espiritismo, que Leon Denis, ele consegue de uma maneira brilhante colocar em xeque várias questões do cristianismo sem nenhum ponto de agressão ao cristianismo, só com reflexões. Só com reflexões, né? Então ele continua dizendo que cada religião contribuirá com uma centelha da verdade para a constituição da fé vindoura. Que o druidismo e o budismo lhe fornecerão a noção das vidas sucessivas, porque isso não é nosso, isso está na lei de Deus. Desde que nós fomos criados espíritos simples e ignorantes e nós habitamos as cavernas, nós acreditávamos que retornaríamos. Isso está nas pinturas rupestres. Vocês sabem que é pinturas rupestres? Aquelas pinturas que são encontradas dentro das cavernas primitivas. Já lá se dizia, já tinha figuras alegóricas do reencontro, do renascimento, do encontro com o divino. Isso faz parte da gente. Isso está dentro das leis de Deus. A religião grega, o pensamento divino enfeixado na natureza. A natureza tem que ser bem cuidada. Nós buscamos muitos recursos na natureza. Recursos médicos. Recursos, vibrações de fluidos na natureza. E quantas vezes eu vi doutora Erma pedindo para as pessoas irem caminhar na praia. O cristianismo entregou para cada um de nós a revelação mais alta do amor, o exemplo de Jesus, esvaziando o cálice das dores e sacrificando-se pelo bem dos homens. As formas do catolicismo para nós já não cabem, mas o que eles mudaram
foi muito importante. O que o catolicismo mudou para cada um de nós foi extremamente importante. Nós saímos de religiões pagãs, do culto ao sol, ao entendimento de um Deus maior. Isso é impagável. Então hoje nós temos que ter muito carinho com as religiões, porque cada uma delas traz dentro de si uma ideia que vai fazer com que o companheiro, com que o nosso irmão seja uma pessoa melhor. Então, muitas vezes, às vezes até em palestras públicas como essas, em que a ambiência é uma ambiência heterogênea, em que nós temos muitas pessoas, às vezes de outras religiões, que chegam à casa pela primeira vez, e é interessante quando se pergunta, você está chegando à casa pela primeira vez? Essas pessoas, às vezes, não entendem de espiritismo. E se nós chegamos aqui e falamos que nós somos os melhores, meu irmão, eu nem volto. Imagina a pessoa que está chegando à casa pela primeira vez. Se eu disser que só o espiritismo resolve a vida da pessoa, estamos longe da verdade. Então esse é um pensamento que eu gostaria, que eu quis trazer realmente essa ideia. E um outro pensamento, eu tenho 10 minutos só, um outro pensamento, ele fala assim: com efeito, como poder-se-ia vencer o mal, o erro, a injustiça no mundo, se você não começar a vencê-la em cada ser em particular? E ele continua dizendo que o objetivo da encarnação não é a felicidade terrena. Isso é tão importante, porque vocês já viram como hoje nós estamos com problemas com relação à educação? Quem é educador aqui? Os educadores, principalmente os educadores que lidam com os jovens o tempo todo, você imagina um jovem crescer desde a primeira infância achando que ele está fadado à felicidade e que é a felicidade do mundo. Então ele não pode ser contrafeito, que o mundo gira em torno dele. Aí quando essa criança fica jovem, ele começa a ver que o mundo não é assim. E aí começa a ter problema. E nós hoje estamos com um índice altíssimo de doenças psiquiátricas entre os jovens, entre eles suicídios, depressão, ansiedade. Porque, infelizmente, a nossa comunidade, estou falando de Brasil, a nossa comunidade brasileira está se perdendo na educação. Porque a felicidade não é desse mundo. É normal que a criança seja frustrada. Que o jovem entenda que ele tem que ter limite. Que nem tudo que eu quero, eu posso. Porque a minha felicidade pode entrar na felicidade dela e atrapalhar a felicidade dela. Só que quando eu vejo a vida de uma maneira material, eu começo a me apegar à felicidade material. E aí nós recebemos na casa espírita, vocês têm tratamento aqui de cura, nós também temos. As pessoas chegam querendo ficar curadas. Tá certo, eu também gostaria de ser curada se eu pudesse. Se eu tivesse uma doença grave. Porém, a nossa meta não necessariamente é curar o corpo e oferecer a felicidade material. É fazer com que este indivíduo entenda que ele é um espírito e que o corpo é falível, perecível. E se a doença já está avançada, a felicidade tem que estar dentro de si, quanto espírito. Com resignação, com paciência e com amor. Essa é a nossa meta quanto espíritas. Quando nós nos deparamos com as pessoas que precisam, eles têm que ser acolhidos, é óbvio que têm que ser acolhidos. Nós hoje estamos aí vivendo o mês de outubro, que é o mês rosa do câncer de mama.
Fui dar palestra outro dia para um grupo, para uma ONG sobre nutrição e câncer, que eu sou nutróloga, e fiquei impressionada com a quantidade de mulheres jovens, extremamente jovens, vivenciando a luta e a dor de passar por uma doença grave dessa. Elas não têm que ser acolhidas? Não têm que ser amparadas? Nós não temos também que fazer todo o nosso esforço para que, se aquela doença física puder ser curada, ela tem que ser curada? Porém, se esse espírito que chega à nossa casa entender que a felicidade não é necessariamente a cura do corpo, ela ganhou a encarnação. E nós participamos desse processo. Porque é isso que Jesus fala. Jesus não curou todo mundo, ele curou? Não. Ele curou quem podia ser curado. E quem não podia? Continuou doente. Se hoje na Terra nós temos mais sofrimentos do que alegria, é porque nós ainda necessitamos desses momentos de dores e tristezas para fazermos um balanço entre as alegrias e as felicidades que nós temos aqui. Para entender o bom e o mal, o bem e o mal, né? O bom e o ruim, o certo e o errado. Ainda não temos condições plenas de ter um corpo físico que não adoece, ou de sermos felizes, porque a minha felicidade é tão egoísta ainda, que eu não consigo medi-la a ponto de não interferir na vida do outro. É uma felicidade egoísta. Orgulho e egoísmo são as duas chagas da nossa humanidade. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a dor física, a dor moral, ela é que forma as nossas experiências nesse planeta. E nós vamos nos recordando e vamos deixando impresso, guardado na forma de ideias no nosso perispírito, de lembranças, para que eu cada vez faça melhor. Então eu preciso hoje fazer uma regressão de vidas passadas para saber os meus pontos fracos e fortes? Não preciso. É só eu olhar para dentro de mim e eu olhar também para quem me cerca. Porque quem me cerca, às vezes, muitas vezes, ainda mais os que vivem conosco, eles nos enxergam muito bem. Às vezes a gente não gosta, não, de escutar, mas as pessoas nos enxergam. Então, essas experiências, elas nos dão sabedoria. E esse é o prêmio da nossa encarnação. É a sabedoria que eu vou conquistando a cada dia que aqui estou através das minhas experiências. De tristezas, de dores, de alegria, de felicidade, de infelicidade, de conquistas. Então, meus amigos, Leon Denis fez essa reflexão muito pertinente acerca da felicidade e acerca do entendermos que realmente somos espíritos imortais. E ele encerra dizendo assim: não te direi, procura a dor, porém, quando ela te procurar, inevitável em teu caminho, acolhe-a como amiga. Aprende a conhecê-la, a apreciar a beleza austera, a descobrir seus secretos ensinamentos. Aprenda a sofrer. Aprenda a sofrer. É duro, né? É duro. Mas não é impossível. Tive a oportunidade de algumas vezes conviver com pessoas extremamente sábias. Algumas de pouca idade no corpo físico, outras com mais idade no corpo físico. Tive a honra de conviver com uma criança de 10 anos que tinha uma doença grave, sem cura,
E eu sou intensivista também, sou chefe de UTI, e essa criança já muito grave, muito em período mesmo, né, de cuidados paliativos pré-morte, e a mãe desolada, uma criança de 10 anos, né, a mãe desolada, e ela falava assim, o menino falava assim para a mãe: mamãe, por que você está chorando? Eu tô bem, mamãe. Você sabe que eu não vou morrer. Aí mais a mãe chorava. Aí chorava todo mundo, né? Esse é o aprender a sofrer. Mas esse aprender a sofrer já era do espírito, porque ele só tinha 10 anos de idade cronológica na Terra. Mas olha o que ele ensinou para essa mãe: não sofra. Já tivemos a oportunidade também de receber na nossa casa, lá no CELD, paciente com câncer terminal, filhos pequenos, mulher jovem, e ela não entendia ou não recordava sobre a doutrina espírita, e ela passa pelos tratamentos de cura, passa pelo evangelho, entende, e ela desencarna, mas antes de desencarnar ela diz assim pra gente: eu estou muito melhor hoje do que eu estava quando eu cheguei aqui. Apesar do meu corpo estar pior, hoje eu estou muito melhor. E desencarna em paz. Isso é aprender a sofrer. Então, o que eu quero dizer com isso é que são, às vezes, imagens duras ou situações que nós podemos dizer que são pesadas, mas não são. Na verdade, são situações leves. Pesadas é quando a gente não pensa sobre isso. É quando nós nos envolvemos, nos deixamos obnubilar pela materialidade. E apesar de ter todo esse material nas nossas mãos, tanto de Kardec, quanto de Leon Denis, quanto de outros tantos vultos do Espiritismo. Então, o que Deus quer de nós, o que Jesus quer de nós, é que nós tenhamos hoje uma fé viva. A fé viva, ela está relacionada ao trabalho. Mas o primeiro trabalho é o trabalho de reforma íntima. É o trabalho de aprendizado. E quando eu busco conhecer esse trabalho, com certeza Leon Denis é uma fonte inesgotável de conhecimento. Então, convido a vocês a lerem as obras de Denis, a conhecerem as obras de Denis e a refletirem sobre isso que ele nos convocou. E quem sabe nós vamos nos encontrar aí no plano espiritual trabalhando sem desviar do caminho. Que Jesus nos abençoe. Fico aqui. E agora nós vamos passar para o próximo momento, que é o momento dos passes. Pedimos os médios que se dirijam à sala de passes.